Olá, quimicandos! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Ricardo Eletron e hoje nós vamos estudar um pouco sobre bases. Bases, hidróxidos ou álcalis são compostos que neutralizam os ácidos. Eles também são conhecidos por serem tóxicos, corrosivos e por apresentarem sabor adstringente. Essas são as bases. E aí, como é que funciona a nomenclatura de bases desses hidróxidos ou até mesmo álcalis ou alcalis? A gente faz a nomenclatura da seguinte forma. Nós pegamos o composto em questão, por exemplo, o NaOH. Vamos considerar esse composto NaOH. Tem OH no final, então é base. Toda vez que for base, nós pegamos o nomezinho hidróxido de e o nome do metal que o segue, tá? O nome do metal que está na frente do OH. Então, por exemplo, se é NaOH, então seu nome ficará hidróxido de sódio. Para isso, vale a aula de tabela periódicas. Vamos supor, por exemplo, o BeOH2. Então, é uma base. Vai ficar hidróxido de berílio. Vamos supor o AlOH3. Então, vai ficar hidróxido de alumínio. E assim como os ácidos, as bases também são categorizadas devido ao número de OH- liberado no meio. Então, se você libera um OH-, então é uma monobase. Se a base libera duas hidroxilas, dois OH-, ele é chamado de dibase. Se ele libera 3 OH-, ele é chamado de tribase. E se ele libera 4 OH-, 4 hidroxilas, ele é chamado de tetrabase. Cuidado para não confundir com os ácidos, tá? Porque nos ácidos ele é chamado de poliácido, não é tetraácido. E aqui nas bases ele é chamado de tetrabases. Mas como que a gente consegue, por exemplo, entender se uma base é forte ou fraca? Para isso existe um parâmetro que as bases, quando são consideradas fortes, é porque geralmente são da família 1 ou 2. Então, por exemplo, por que o hidróxido de sódio ele é forte? Porque o sódio é um metal alcalino, ele é oriundo da família 1. Por que o hidróxido de cálcio ele é forte? Porque o cálcio é da família 2, portanto ele é forte. Então, bases derivadas da família 1 e 2 são fortes, exceto 2, que é o hidróxido de berílio e o hidróxido de magnésio. Por que eles são considerados fracos? Porque a sua dissociação é muito baixa. E lembrando que o hidróxido de magnésio é o mesmo que compõe o leite de magnésia. E é por isso que nós o ingerimos, porque ele é uma base fraca. Pois uma base forte, quando o ingerimos, é um problema muito sério. Até porque base, em hipótese nenhuma, pode reagir com todo o nosso ácido clorídrico. Lembra que esse cara é o que faz parte do suco gástrico. Tem um outro problema. Bases, quando reagem com partes gordurosas, ela pode sofrer um fenômeno chamado de saponificação. É uma linda maneira de dizer que vai formar sabão dentro de você. E é uma coisa que a gente não quer, né? E quem são as bases fracas? As bases fracas são todas aquelas bases derivadas das outras famílias. Família 3, assim por diante. Então, por exemplo, o hidróxido de alumínio é uma base fraca. E aí você deve se perguntar, qual é a aplicação dessas bases, por exemplo, no cotidiano? Vocês vão ver que, geralmente, no exame de sangue, até mesmo para fazer um exame de rotina, é necessário verificar como é que está o pH sanguíneo. Entender se está tendo uma variação ou não brusca daquele pH, ou até mesmo entender os comportamentos em se tratando de fisiologia mesmo. Então, por exemplo, a faixa do pH de sangue ela tem que estar controlada entre 7,35 e 7,45 mais ou menos. É uma faixa de pH adequado para o nosso sangue. Se você estiver abaixo de 7,35, então quer dizer que você vai ser acometido de uma acidose. E se você tiver um pH sanguíneo acima de 7,45, vai ser acometido de uma alcalose. Esses dois extremismos você vai ter de certa dificuldade com respiração, até mesmo dificuldade para a coagulação do sangue. Tudo isso coopera quando você é acometido de uma acidose ou até mesmo uma alcalose. Isso também pode gerar uma morte celular. Então, gente, essa foi a aula sobre hidróxidos de bases. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Até a próxima. Valeu!